Tânia Márcia Mateus, filha de Jair Pereira Mateus e Eulina Saturnino Mateus, ama Jequitibá. Sempre gostou de sua terra. Cursou História na UniBH e é pós-graduada pela PUC Minas em História do Brasil. Como historiadora, sua paixão por fatos curiosos o levou a pesquisar sobre Jequitibá. A história do casarão dos reis e saturninos, onde mora, se confunde com a história de Jequitibá. Meu nome é Tânia Márcia Mateus, sou filha de Jair Pereira Mateus e Eulina Saturnino Mateus. Amo Jequitibá, sempre gostei daqui. Escutava muitas histórias sobre assombrações, fatos verídicos, outros não. Gosto muito de fatos e fatos curiosos e sempre gostei de pesquisar sobre aqui. Eu sou uma historiadora e gosto muito de falar sobre Jequitibá. O casarão foi erguido em 1827 pelos irmãos Marques Guimarães. Dona Puquéria e Antônio Guimarães Marques eram irmãos e herdaram a fazendona, que praticamente era Jequitibá inteira. Dona Puquéria transformou o casarão em casa de apoio aos tropeiros que vinham de todas as regiões de Minas, muito em especial Diamantina e Sabará. Com o passar do tempo, Dona Puquéria comprou outra casa à beira da lagoa, onde hoje em dia é a casa paroquial, resolvendo vender o casarão para o senhor Firmino Bicalho, que continuou mantendo a tradição de receber e dar abrigo aos tropeiros. O senhor Firmino Bicalho resolveu ir embora de Jequitibá, do arraial de Jequitibá, e vendeu essa propriedade para o padre José Gonçalves, o famoso padrinho vigário, que carinhosamente a população o chamava assim. Ele era um homem dinâmico, empreendedor. Ele criou o Conselho Distrital. Então, o objetivo do padrinho vigário, do padre José Gonçalves, era registrar e doar terras às pessoas que aqui residiam no arraial. Com isso, ele criou um afeto muito grande entre a população e ele continuou sendo o padre querido, admirado pela sua coragem, pelo seu destemido comportamento, querendo desenvolver o arraial, e assim ele foi considerado como um benfeitor de Jequitibá. Inclusive, na Câmara existe uma homenagem com uma foto do padre José Gonçalves. Tem um fato curioso que conta que ele era muito dado a doces. Ele tinha maior prazer em comer doces. E por isso, quando ele viu um menininho passando, vendendo doces, ele o chamava e comprava todos os doces na mão desse menino. E pedia à sua empregada para pagar o menino. E lá na sala ele tomava vinho, com um bom livro na mão, sempre lendo um bom livro. E assim ele levava a vida. O padrinho vigário usava um chapéu e batina pretos. Durante o período chuvoso, mandou construir uma passarela de calçamento da porta do casarão até a sacristia da igreja para não sujar sua batina de lama. Não demorou muito, o padre José Gonçalves adquiriu a fazenda da Manga e, sem deixar o casarão de lado, delegou a rotina da propriedade ao senhor Valentim Alves dos Reis. Aqui começa a história dos reis na propriedade. O padre José Gonçalves tinha muitos afilhados em Jequitibá
inclusive os primos José Reis Neto e Eulina Alves dos Reis. Em 1914, o padrinho vigário veio a falecer. Eulina e seu primo José Reis Neto se casaram. José Reis era proprietário da fazenda do açude e a vendeu para Pedro Martins Figueiredo, com o intuito de adquirir, na mão do sogro, o casarão, aonde passaram a viver Dona Eulina e José Reis com os seus 14 filhos. Inclusive, um de seus filhos, Raimundo Reis, recebe destaque na história por ser poeta, escritor e jornalista à frente de seu tempo, membro da Academia de Letras de São Paulo. A atual Biblioteca Municipal de Jequitibá leva seu nome, homenagem do prefeito da época, Jair Pereira Mateus. Mais tarde, meu avô, aqui o casarão passa a ser uma casa política, onde eles reuniam nessa mesa para discutir o desenvolvimento, as metas e os programas de desenvolvimento da cidade. Meu avô recebeu aqui Juscelino Kubitschek, que mais tarde viria a ser presidente do Brasil. Quando ele recebeu, ele era governador de Minas. E também, mais tarde, quando ele recebia de Sete Lagoas vários deputados que acompanhavam. A filha de Pedro Saturnino, Dona Eulina Saturnino Mateus, casou-se com o senhor Jair Pereira Mateus, praça, expedicionário em campo de batalhas durante a Segunda Guerra Mundial, lutando contra o nazifascismo, retornando a Jequitibá como herói vitorioso da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Fato curioso é que o senhor Jair e Dona Eulina eram primos e não se conheciam antes da guerra. Jair Pereira Mateus comprou dos herdeiros o casarão, passando a estabelecer residência com a sua família. Importante frisar que o mesmo foi prefeito em Jequitibá entre 1983 e 1988. Por influência, conseguiu o asfaltamento da estrada Sete Lagoas-Jequitibá e mobilizou a obra do dique de contenção de enchentes, além da primeira restauração da matriz do Santíssimo Sacramento. A Igreja do Santíssimo Sacramento de Jequitibá foi fundada no século XVII, em 1653, tendo o primeiro nome como Igreja da Santíssima Trindade, erguida por mão de obra escravizada, a mando do padre Antônio Marques Guimarães e, ao longo dos anos, com intervenção do padre José Gonçalves e a ajuda de Dona Puquéria. No local, antes existia uma capela onde já aconteciam casamentos e batizados. Dizem que tem uma obra de Aleijadinho num altar lateral e muitas imagens do período barroco, essa igreja do Santíssimo Sacramento. É uma igreja que foi construída de baixo para cima, através de um amontoado de barro, como era feito de pau a pique, né? Também, e amarrado no cipó. Tanto é que essa igreja, ela mereceu todo um carinho especial, porque ela traz muitas histórias. A Igreja do Santíssimo Sacramento foi tombada pelo IEFA, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, em 1979. Na época, era o prefeito Geraldo Antônio Saturnino e vice-prefeito Jair Pereira Mateus. Juntamente com Dona Lília Mascarenha, organizaram a documentação necessária ao processo de tombamento da matriz, com registro de obras de Aleijadinho, como o altar lateral da igreja, e também com acervo de imagens do período barroco. A matriz do Santíssimo Sacramento é uma das 3 existentes no Brasil.
As outras estão localizadas no Rio de Janeiro e no estado da Bahia. Conta-se que certa vez um morador, ao passar em frente à igreja durante a madrugada, deparou-se com as portas abertas e, ao entrar, percebeu uma reza. O padre estava de costas para as pessoas, rezando em latim. E ao terminar a reza, ao invés das pessoas irem embora, elas foram entrando na parte da frente da igreja, onde tinha uma escada que dava para os túmulos dos padres localizados no porão da igreja. Dizem que cada uma das almas foi acomodando em suas tumbas. Ali, antes, só eram enterradas pessoas de posses, pessoas de famílias ricas da época. Para os escravizados, foi construído um cemitério de frente para a igreja, atualmente em ruínas. Fora da igreja, eram enterrados povos originários. No jardim da praça, frente à igreja, foram encontrados, em 1979, após uma reforma da praça com serviço de terraplanagem, urnas, jarros de barros com ossadas humanas de indígenas. As urnas foram levadas para departamentos da UFMG com finalidade de estudos científicos. Jequitibá foi fundada pelos bandeirantes em 1670, através da bandeira de Manuel de Borba Gato. Ao descerem pelo Rio das Velhas, à procura de pedras preciosas, fizeram de Jequitibá um núcleo para recolher ouro, abundante nos veios do rio. Todas as tardes ele reunia com seu contingente para fazer orações e rezar dentro da capela, no altar da capela do cemitério velho. Numa dessas tardes, dizem que um dos seus escravizados não ajoelhou, não prostrou diante do altar. E o que ele fez? A tiros, ele abateu esse escravizado. Os indígenas e os escravizados tinham terror, medo, temiam muito o Manuel de Borba Gato. Mais tarde, quando em 1953, o prefeito então da época, ele resolveu fazer uma reforma no jardim da praça, no estilo francês, foram encontrados 3 crânios cheios de terras, bem perfeitos os crânios. Dizem também que um desses crânios poderia ser de Borba Gato. Não se sabe se isso é verídico ou não. Mas isso aí está no registro do IBGE, foi dados tirados do IBGE e da Gazeta de Paraupeba, que o escritor Raimundo Reis contou. Em 1918, houve uma pandemia de gripe espanhola que espalhou pelo Brasil afora, chegando ao povo da Sede, que na época pertencia a Jequitibá. Lá, a gripe assolou, atingindo principalmente os alemães e seus descendentes, que o governo brasileiro financiou na vinda para o Brasil, lhes dando terra e subsídios. Um programa de eugenização, o branqueamento da raça. Muitos corpos foram trazidos para serem enterrados no cemitério velho em uma grande vala comum. E foram cavadas outras covas para enterrar mais e mais corpos. Ainda hoje é possível ver uma lápide com o nome de uma criança acometida pela doença.
As almas deu, as almas dá, as almas deu pra quem sabe aproveitar. Essa música, quem me ensinou foi Sou Janjão. Janjão Chico Rei foi enterrado lá em Jequitibá. Janjão morreu com mais de 100 anos, mas antes ele deixou registrada essa música. Cuidado com as almas, cuidado com o que você pede. As almas deu, as almas dá, as almas deu pra quem sabe aproveitar. O instrumento que eu acabei de tocar chama matraca. A matraca, ela é usada para chamar as almas. Diz que é as almas penadas que fica perambulando. No período da quaresma, toca-se a matraca na encomendação das almas. A pessoa que fica na fila, acompanhando a cantoria da encomendação das almas, o último não pode olhar para trás, porque diz que se olhar para trás, tem sempre as almas acompanhando a fila. A finalidade do instrumento é chamar as almas e levar elas de volta para o cemitério, para de lá elas procurar o caminho da luz. Eles contam que há muitos e muitos anos atrás, em Jequitibá, tinha a mata do Mato Conselho. Era um lugar onde as pessoas iam catar lenha para quentar água para tomar o banho, para fazer comida, porque era assim. Ali perto da mata do Mato Conselho tinha uma família, era a família de Dona Escolástica. Ela tinha 15 filhos. Os mais velhos tinham por nome de Joaquim e Onofre. Certa vez Joaquim saiu para poder buscar lenha lá no Mato Conselho. É modo de fazer a janta, mas à noite, bem no meio da tarde, Joaquim ouviu o mato quebrando e percebeu que um vulto perto dele. Abriu a moita e de trás da moita estava lá, bem no meio da clareira, no meio da mata, um padre usando uma batina preta e no fundo uma multidão de gente acompanhando o padre. Ele ouviu o som das matracas batendo e ouviu a cantoria das almas. Joaquim fez o sinal da cruz, saiu correndo em disparada, chegou lá na casa, chamou a mãe dele, Dona Escolástica, veio e Joaquim começou a narrar para Dona Escolástica tudo que ele tinha visto e ouvido no meio da mata. Dona Escolástica juntou com todos os seus filhos e foi lá na mata acabar de juntar a lenha, mas não aconteceu nada, não viram nada acontecendo. À noite, Dona Escolástica colocou a lenha que juntou no fogão, esquentou a janta, começou a conversar com os meninos em tom de oração, até que ela ouviu uma cantoria vindo lá do fundo e o barulho da matraca. De repente, a porta bateu, 3 toques. Joaquim abriu a porta e não é que eles ficaram abismados de ver, era o padre. Na hora, Dona Escolástica, quando viu a cena do padre com aquela luz radiante em volta dele, olhou para o retrato que estava na sala e percebeu que aquele padre era o seu antepassado, chamava Padre João. Eles contam que no ano de 1821, Padre João sempre promovia a encomendação das almas dentro do cemitério antigo, o cemitério que foi construído pelos escravizados, e sempre era seguido por uma multidão de pessoas. Para fazer isso, ele passava, cortava caminho, ataiava por dentro de Mato Conselho. Mas um fazendeiro por nome de Eurico não quis saber de deixar o padre passar lá. E o padre insistiu. Isso virou uma desavença no arraial de Jequitibá. O
fazendeiro Eurico mandou matar o padre e todo mundo que seguia ele. De lá para cá, vira e mexe, Padre João aparece na fazenda de Mato Conselho, em tom de cantoria seguido por uma multidão. Dona Escolástica, lembrando da história, foi até a fazenda conversar com os descendentes de seu Eurico. E ali mesmo eles combinaram de distribuir as terras de Mato Conselho ao povo. Dizem que até hoje, quando a gente passa lá perto de Mato Conselho, a gente ouve a cantoria das almas. As almas deu, as almas dá, as almas deu, para quem sabe aproveitar. Você que tá me escutando aí, na hora que você ouvir a matraca bater, não olha para trás não. Sempre que você olhar, você vai ver uma alma penada atrás de você. As histórias e narrativas desse documentário foram retirados do livro Causos de Jequitibá, da escritora Tânia Márcia Mateus. O livro foi editado no ano de 2021 e este documentário só foi possível devido à Lei Paulo Gustavo. Rir é um ato de resistência.